Olá, meu amado irmão, minha irmã, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que eu tenho certeza que Deus, ele já tem preparado algo diferente, como eu sempre falo, como eu sempre estou aqui afirmando. Ele tem uma palavra especial para a minha vida, para a sua vida. E no dia de hoje não vai ser diferente, né? Como todos os dias o Senhor tem falado aos nossos corações, através de Sua palavra, através da palavra de Deus. Eu tenho certeza, meu amado irmão, minha irmã, que hoje o Senhor também tem algo especial para falar aos nossos corações. O Senhor tem algo sobrenatural para falar conosco. Não o que nós queremos ouvir, porque nós sempre queremos ouvir, né? Nós sempre queremos ouvir aquilo que vem de encontro à nossa vontade. E não é a nossa vontade, né? Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus como ela é. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus da maneira que ela é e da maneira que Deus escolhe para falar aos nossos corações o que nós precisamos. Para falar aos nossos corações o que nós precisamos ouvir a cada dia. Então, meu amado irmão, minha irmã, hoje nós estaremos falando da palavra do Senhor de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que a palavra ela venha se cumprir em nossas vidas de uma forma sobrenatural. Ela venha falar conosco, não o que nós queremos ouvir, né? Como eu falei, mas o que nós precisamos ouvir para que as nossas vidas, através de Cristo Jesus, seja glorificado. Que o Senhor venha falar em nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Todos os dias nós enfrentamos lutas, atribulações, perseguições. E eu tenho certeza que em todos os momentos da nossa vida, o Senhor, Ele tem nos guardado. Ele tem cuidado da nossa vida, da nossa família. E muitas das vezes nós esquecemos até de agradecer a Deus. Nós esquecemos até de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito através de nossas vidas. E deixamos às vezes de lado. Esquecemos também de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Esquecemos de agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo que Ele tem, pelos livramentos, da maneira que o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa família, a cada dia. Mas Ele sempre nos dá a oportunidade de nos consertar, de nos colocarmos na posição pela qual Ele tem nos chamado. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, meu amado irmão, minha irmã, se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, uma passagem bem conhecida de muitos, ou falando de todos, né? Mas influencia em nossas vidas, nas decisões que nós vamos tomar, nas decisões que tomamos e as consequências dessas decisões.
A palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos, meu amado irmão, minha irmã, que a igreja de Cristo é a agência do reino de Deus aqui na terra. O apóstolo Pedro, como nós vemos dessa mensagem, da sua primeira epístola, ele nos mostra ali o perfil da igreja em sua essência, quando ele está se referindo a ela. Ele afirmou que a igreja é a geração eleita, louvado seja Deus. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus elegeu Israel, meu amado irmão, minha irmã, para ser o seu povo. Mas Israel não correspondeu ao amor de Deus. Deus elegeu, então, a igreja em Cristo Jesus para se tornar eternamente o seu povo. Como diz a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 6, capítulo 65, versículo 1, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam, a um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. É glorioso nós sabemos que somos um povo do qual Deus inspirou escatologicamente o profeta para expressar que esse povo estranho buscaria de tal modo que Deus se faria presente no meio deles. Em Cristo Jesus se cumpriu a profecia de Isaías. E Jesus, orando por seus discípulos, ele deixou bastante claro, quando ele expressou dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, para que vejam a glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conhecerão que tu me enviaste a mim. Aleluia! E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja ainda eu neles. Em João capítulo 17, versículo 24 ao 26. A igreja, meu amado irmão e minha irmã, eleita na nação de Deus, voltando ali ao texto que nós lemos de Pedro, nós conseguimos ver que o apóstolo ele deixou bem claro e definido critérios para serem observados pela igreja de Cristo, como geração eleita de Deus. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer governadores como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, para aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca
a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E Pedro ele conclui dizendo: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. 1 Pedro 2,13. À luz desse texto, nós entendemos que é a vontade de Deus que a sua igreja respeite os poderes constituídos, porque nenhuma autoridade, toda autoridade é constituída por Deus, nenhuma delas vai sem autorização de Deus, não, de jeito nenhum. O testemunho da igreja deve estar de tal modo evidenciado que possamos tapar a boca dos homens ímpios. O sacerdote real, ele está sobre a igreja. E como sacerdote e profeta de Deus, que nós somos chamados, nós devemos ser o quê? Instrumentos de transformação do mundo pelo amor. Nós devemos colocar, meu amado irmão, minha irmã, as autoridades diante de Deus, e conforme o apóstolo Paulo, ele chamou a atenção de Timóteo, quando ele disse: admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Louvado seja Deus. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Aí está o grande ensino do Novo Testamento para o comportamento da igreja como povo de Deus. Quando ele escreve a Tito, o apóstolo Paulo ele se reportou ao mesmo assunto, dizendo: admoesta-os a que se sujeitam aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com os homens. Tá lá. O Senhor deixou, o apóstolo Paulo deixou ele para Tito, no capítulo 3, versículo 1 ali, versículo 2 somente. Você já pode ter um respaldo ali. E diante desses textos, nós concluímos que Deus ele abomina a desobediência às autoridades. Porque se a autoridade está lá, porque Deus constituiu uma permissão de Deus. Seja prefeito, seja governador, seja vereador, seja deputado estadual, deputado federal, seja qual for a autoridade instituída por Deus. Porque Deus obedece, Deus ele respeita as nossas escolhas. Mas os frutos das nossas escolhas, quem colhe somos nós mesmos. Em Daniel, no capítulo 4, versículo 17, diz: a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem ele quer. E até o mais baixo dos homens, ele constitui sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como cristãos, nós não devemos haver dicotomia entre o comportamento pessoal do cristão diante dos poderes constituídos e o comportamento da igreja de Cristo como um todo. E isso significa que a orientação da igreja segue o que é a revelação de Deus sobre o assunto. E como tal, ele deve ser obedecido por todos os membros do corpo de Cristo. Vamos imaginar uma mão intencionando fazer uma coisa e a outra mão intencionando a fazer outra coisa. Ambas não vão realizar nada. Nada, meu amado povo, porque eles não poderiam atuar
em projetos diferentes, não. Precisam trabalhar juntos. Ou seja, se a cabeça ordenasse a mão, se colocasse numa determinada direção e a mão se dirigisse ao outro sentido, fosse do outro lado, nada ia acontecer. Igualmente o corpo de Cristo, que é a igreja, ela não vai poder se associar, se dissociar dos ensinos da palavra de Deus. Deve haver coerência, metas, objetivos a serem alcançados. Sim, meu amado irmão. Os mesmos princípios aplicados à igreja devem ser aplicados a todos os crentes, isoladamente. Louvado seja o nome do Senhor. A participação do crente na política tem sido muito questionado em nossos dias, nos dias de hoje. O que mais chama a atenção, meu amado irmão, minha irmã, da comunidade cristã no exercício dos cargos eletivos, é que os testemunhos daqueles que têm alcançado os cargos políticos, tanto na área legislativa como no executivo, e até mesmo em cargos de confiança dos governos, tanto a nível federal quanto estadual, tem deixado muito a desejar. Pelo mesmo é o que temos observado entre muitos dos que têm sido eleitos. Escândalo atrás de escândalo, muita hipocrisia, muita falsidade, muita mentira, muito escândalo, isso que tem afastado muitas pessoas, tementes a Deus, principalmente, de entrar para a área política, de defender aqueles que estão ali em nome do Senhor Jesus, em favor da igreja. Depois da abertura democrática no país, nós vemos uma crescente ascendência de evangélicos ingressando nessa carreira política. E, ao mesmo tempo, nós temos visto que muitos desses irmãos não conseguiram a sua reeleição em eleições anteriores, pelo simples fato de terem fracassado como políticos. Muitos escandalizaram o evangelho de tal modo que eles se tornaram opróbrio no meio do povo de Deus. A decepção e escândalo para o evangelho e para a igreja de Cristo não estavam aptos para exercerem os cargos eletivos à luz da palavra de Deus, que teve o testemunho do evangelho como sal da terra e luz do mundo. O sal ele se tornou insípido para aquela terra e a luz se apagou no meio daquelas trevas, que é o ciclo político ali no geral. Nós vemos os ataques diários das trevas contra a luz. O crente ele deve encarar a carreira política como algo natural, como se fosse outra carreira qualquer dentro dessa sociedade. Meu amado irmão, minha irmã, os cargos eletivos e de confiança nos diversos escalões do governo estão tanto para o ímpio como para o cristão. E a Bíblia em nenhum momento menciona a desaprovação de Deus quanto a fazer a acepção de pessoas para o exercício do poder. Preste bem atenção nisso. Para o exercício do poder. Na história do povo hebreu, meu amado irmão, nós vimos que José ele foi vendido pelos seus irmãos no Egito. Ele não se corrompeu. Ele estava lá no Egito como escravo, mas ele não se corrompeu às tentações da mulher de Potifar. Ele pagou caro pela sua fidelidade ao seu Deus. Foi preso, foi castigado, mas levantou-se quando o rei precisou de quem interpretasse o sonho. José interpretou o sonho e em seguida ele foi nomeado o quê? Governador, meu amado irmão, se tornando uma bênção para todo o Egito.
e mais tarde para o povo hebreu. Essa palavra você encontra lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 38. Louvado seja Deus. Então, o que eu estou falando aqui hoje, meu amado irmão, minha irmã, é que a igreja e a política, elas andam juntos. Elas andam juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário ter o caráter forjado em Deus. Lá no cativeiro babilônico, Daniel, ele preferiu não se alimentar dos manjares do rei. Todos conhecem essa história. Ele se tornou tão bem forte quanto aqueles presos, aquelas pessoas que estavam ali presas, cativos do reino, destinado a ser o quê? Destruído nas letras e nas línguas dos caldeus. Como Daniel fala lá no capítulo 1, versículo 4. Daniel, ele foi ricamente abençoado por Deus. No meio de um povo estranho, se tornando príncipe no meio daquele povo estranho, como diz Daniel 6,2, louvado seja Deus. Ele foi condenado à cova dos leões, mas ele não se prostrou diante do rei. Ele não se prostrou à adoração do rei Dário, não. Antes ele se manteve fiel a Deus. E quando se passava a noite, Daniel ele se manteve vivo pela proteção de Deus que fechou a boca dos leões, meu amado irmão. Aleluia! Onde está a nossa confiança em Deus? Muitas das vezes nós colocamos a confiança no homem, colocamos a confiança na nossa sabedoria, na nossa pequena sabedoria, na nossa ignorância. Na verdade, isso é falta de sabedoria. Achamos que vamos chegar em algum lugar. E ali Daniel ele saiu amparado pelo rei Dário, que já havia se arrependido do seu decreto. Agora ele fez um novo decreto publicado e divulgado para o cumprimento em todo o domínio do império, para que todos os homens temessem e tremessem diante do Deus de Daniel, do Deus Todo-Poderoso, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino, ele não pode destruir. O seu domínio é até o fim. Louvado seja Deus. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Deus, ele foi glorificado na vida do seu servo Daniel. Os cristãos glorificam a Deus e é uma bênção para os homens e para as nações quando se mantém fiel ao Senhor. Na política é a mesma coisa. A política, meu amado irmão, minha irmã, é um instrumento da democracia. A pluralidade de partidos pressupõe que existe livre-arbítrio a ser exercido pelo povo, que deve conscientemente escolher os seus mandatários. Louvado seja Deus. É escrutínio livre e secreto nos regimes totalitários de qualquer ideologia. Não existe a liberdade democrática. Louvado seja Deus. Os governos, eles são impostos pela força ou são transferidos por hierarquia. A democracia, meu amado irmão, minha irmã, ela está coerente com a palavra de Deus, porque Deus fez o homem livre. Deus domina a escravidão, a servidão, Deus abomina isso, o cativeiro, a opressão, tanto físico, material, como espiritual. A palavra de Deus fala lá em João 8,36, que é muito conhecido de todos: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Segundo o autor Justo Gonzalez, na sua coleção, uma história bem ilustrada do cristianismo, os
Os imperadores romanos, eles acusaram os cristãos de haverem desestabilizado o Império Romano, com o que tem concordado, né, plenamente. O cristianismo tem transformado o homem e tem mudado a história do mundo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O clamor da igreja derruba impérios, muros, regimes totalitários. A igreja pode mudar a história política na medida que ela coloca os povos diante do trono de Deus e quando nós cometemos erros graves, quando nós imaginamos que vamos ter reinos de paz, justiça, tranquilidade, ou de equilíbrio econômico e social. As promessas de Deus são para a igreja de Cristo: novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Louvado seja o nome do Senhor. A política é a manifestação do pensamento do homem. Ela é necessária nos regimes democráticos, porque politicamente o homem pode expressar sua vontade, aliada à vontade do grupo. A maioria partidária leva ao poder, ainda que não seja o método mais apropriado. Nós não conhecemos outro, e deste modo ele é justo. Nós vemos Samuel e Deus, eles discordaram do desejo do povo de Israel quando pediram um rei. Pelo simples fato, irmão e irmã, de todos os demais povos terem seus reis. Deus era o rei de Israel. Deus estava na frente do seu povo e pelejava por ele. Aleluia. Não tinha justificativa para exigir um rei. Deus acabou atendendo o clamor de Deus. E o reinado foi um fracasso. Foi um fracasso. A política, como instrumento democrático, deveria ser utilizada para ser uma bênção para todos os povos. No entanto, tem sido mais um instrumento de corrupção e de ambição. Os políticos têm legislado, meu amado irmão, minha irmã, mais em benefício próprio do que em benefício do povo. Enquanto o povo não souber escolher bem os seus representantes, eles não vão ter dias melhores, não. Pode esquecer. O povo tem o governo que merece. Aleluia. Diz o adágio popular, né? Porque uma vez escolhidos os governantes de modo errado, só resta democraticamente suportá-los até a nova oportunidade de mudá-los. E em qualquer situação, os governos humanos serão apenas um paliativo para o problema. O problema do homem. E somente a Deus, através de Jesus Cristo, tem a solução definitiva para o homem. Nós vemos hoje aí, nós passamos por situações complicadas, situações difíceis, devido à nossa escolha, devido ao governante que nós escolhemos, para administrar ou não país em que vivemos. Nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos lá atrás. A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós vemos, meu amado irmão, minha irmã, preste bem atenção. Nós estamos nos aproximando há pouco tempo de mais uma eleição para prefeito, para vereador. Precisamos buscar a Deus e pedir a orientação de Deus para que o Senhor nos mostre as pessoas que têm o caráter de Cristo para poder fazer a diferença. Louvado seja Deus. Porque se nós não buscarmos a Deus para nos orientar nesse sentido, meu amado irmão, nós vamos cair nas garras do inimigo novamente. Nós vamos cair nas garras do diabo, ideologia de gênero e várias coisas que estão inventando aí para
para distorcer, para manchar o Evangelho. Essa é uma verdade. Há muito tempo atrás, o meu pensamento era diferente. Eu não queria me envolver com política, não. Mas hoje o Senhor já mudou a minha mente. Eu preciso orar pela política. Eu preciso pedir a Deus uma mudança, uma transformação. Eu preciso clamar a Deus pela nossa nação, para que o Senhor coloque lá pessoas que verdadeiramente vão falar em nome do povo de Deus. Aleluia. Como está a nossa vida com Deus? Como nós estamos vivendo? A igreja, ela precisa se empenhar nisso. Clamar a Deus, pedir a Deus sabedoria na hora de dar o seu voto, na hora de votar em determinadas pessoas. Olhar em um histórico. Hoje eu tenho a minha opinião formada a respeito de alguns políticos, mas todos eles que eu conheço, que eu tenho, que eu vejo, eu tenho a biografia de todos eles. Eu tenho a biografia de todos eles. Eu vou procurar saber quem é. Eu vou procurar saber qual os projetos de lei que tem na cabeça dele. Eu vou procurar saber qual a intenção daquela pessoa ali. Os seus projetos votados, os seus projetos que foram indicados ali. Se vai seguir os princípios bíblicos ou não. A palavra de Deus ela é bem clara, que fala lá no livro de 2 João, se alguém vier ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa nem tampouco o salteis. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos buscar na palavra de Deus o que é bom para a igreja ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar para pensar. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. O nosso país também, que está sofrendo na mão de políticos corruptos, nas mãos de políticos que querem fazer a politicagem, querem fazer da maneira deles, querem tomar o poder, a força, e se esquecem, não tem a visão espiritual de que todo o poder está nas mãos de Deus, todo o poder emana do céu. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, na hora de você escolher o seu político, o candidato, de você dar lá o seu voto, busque a Deus em primeiro lugar. Porque senão, quem vai sofrer é você mesmo, meu amado irmão. É você que vai sofrer. É você que vai pagar o preço. É a sociedade que vai pagar o preço. Nós somos geração eleita, nós somos servos de Deus. E nós estamos aqui nessa terra para ter o melhor dessa terra. E hoje nós estamos disputando o melhor dessa terra? Não. Sabendo também, é claro, que nós estamos aqui por um período de tempo. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui para continuar o que Jesus começou. Anunciar a palavra de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter sabedoria. Como José teve, como Daniel teve. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, meu amado irmão e minha irmã. Lembre-se disso. O crente e a política. A igreja e a política. Elas precisam andar juntas. Mas o que prevalece é a palavra de Deus. O que prevalece é aquilo que vem de acordo com a palavra de Deus para que a nação seja feliz. Para que a nação seja feliz. A bênção de Deus não é só para crente, não é só para evangélico. A bênção de Deus é para todos os seres humanos. O ar que você respira, a vida que você tem, é o presente de Deus para a sua vida. Então, meu amado irmão, vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse detalhe importante. Que Deus te abençoe. Que
te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção. E que você possa estar meditando na palavra de Deus. Primeira carta de Pedro. Primeiro livro de Pedro. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Medite na palavra de Deus. E tudo aquilo que você fizer, busque Deus em primeiro lugar. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Olha a importância que você tem pra mim. Não desista agora.